Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do ciclo de palestras Logística Farmacêutica, uma visão prática, aplicada às boas práticas de fabricação, distribuição, armazenagem, transporte de medicamentos, produtos para a saúde e produtos para diagnóstico in vitro. Esse material foi preparado com base numa série de eventos, auditorias, treinamentos e mentorias, onde nós da GMP Academy identificamos alguns pontos críticos, tais como a inspeção de recebimento, a gestão de devolução e também esse processo que nós chamamos simulação de recolhimento, que é praticamente uma novidade dentro da regulamentação de boas práticas pela Anvisa. E isso deve se expandir para outras regulamentações, então nós vamos colocar para vocês de uma forma geral a importância e a necessidade e o porquê dessa simulação de recolhimento. Meu nome é César Fonseca, eu sou diretor técnico da GMP Academy, estarei com vocês na terceira aula, na quarta aula e numa série de aulas que nós planejamos. Lembre-se, compartilhe esse link com seus parceiros, amigos, colegas de profissão, abram aí o caderno, deixem uma caneta disponível e façam as anotações devidas. E aproveitem essa visão prática. O conceito de como e por que implementar um processo de simulação de recolhimento passa, obviamente, pela definição dos próprios órgãos de regulamentação do que é um recolhimento, né? É uma ação que visa a imediata e eficaz retirada do mercado de medicamentos, produtos para a saúde ou produtos para diagnóstico in vitro que tenham apresentado indícios suficientes ou comprovado desvios de qualidade, tudo podendo gerar ou apresentar riscos à saúde por ocasião também do cancelamento do registro pela Anvisa. Existem casos onde eu vou disparar esse recolhimento a partir de uma reclamação ou posso disparar esse recolhimento a partir do cancelamento de um registro motivado por alguma queixa técnica ou evento adverso, onde a Anvisa, através do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, resolveu de forma unilateral cancelar o registro de um medicamento, de um produto para a saúde ou de um produto para diagnóstico in vitro. Tudo isso relacionado com a segurança e eficácia do produto e deve ser implementado por todos os detentores de registro e seus distribuidores. Por que os seus distribuidores? Porque os distribuidores pertencem a essa cadeia de logística. Então, com certeza, se eu tenho um fabricante de medicamento que vendeu para o distribuidor e, consequentemente, esse distribuidor, como o nome já diz, transportou, armazenou e distribuiu para o seu cliente final, para a drogaria, para o hospital, para uma clínica, para uma central de distribuição de medicamentos municipal ou estadual, todos esses entes da cadeia vão participar desse processo de recolhimento. Lembrando que é responsabilidade do detentor de registro gerenciar esse processo de recolhimento através do seu responsável técnico. Mas quando nós falamos de quando nós falamos de recolhimento, nós temos que falar de todo o ciclo de rastreabilidade desse medicamento, desse produto para a saúde ou para diagnóstico in vitro, respeitando o conceito de rastreabilidade estabelecido em todas as normas de boas práticas. Então eu tenho a indústria farmacêutica, no caso de medicamentos, fornecendo para os distribuidores os medicamentos e as suas notas fiscais devidas, garantindo essa primeira rastreabilidade. Esses medicamentos, ou produtos para a saúde, ou produtos para diagnóstico in vitro, vão chegar nos distribuidores. Esses distribuidores vão fazer a sua verificação ou inspeção de recebimento. A partir daí, vão internalizar esses produtos no seu estoque. Num determinado momento, vão fazer a separação devida e a embalagem terciária desses produtos, enviando isso para a expedição, emitindo uma nota fiscal, colocando isso devidamente numa transportadora ou no seu próprio transporte, fazendo com que esse produto chegue até o cliente final. Esse processo de rastreabilidade, ele é um processo universal, mas cuidados com, na fase de recebimento, eu tenho que levar em consideração as condições de temperatura e armazenamento, a temperatura e umidade, número de lote, data de validade, quantidade recebida, o nosso recebimento físico fiscal. Vocês estão lembrados na primeira aula sobre gestão de risco no recebimento desses medicamentos e a integridade da carga. Isso tudo nós falamos lá no nosso processo de inspeção ou verificação do recebimento. Já na fase de expedição, quando nós emitirmos essa nota fiscal,
e agregarmos essa nota fiscal à embalagem dos produtos que nós estamos distribuindo, a regulamentação da 430, e com certeza isso vai também atender a 665 para produtos médicos e para diagnóstico in vitro, nós temos uma série de informações que devem constar não só na nota fiscal, mas no romaneio ou também nos documentos complementares. Nota fiscal número de ordem de entrega, ordenamento da carga. César, por quê? Porque se eu tenho um caminhão que vai distribuir para 15 clientes efetivamente, e essa carga está sendo colocada no caminhão, isso deve ter um ordenamento de carga de tal forma que eu não fique transitando em cima dessas caixas dentro do meu caminhão. Então, a última carga a ser entregue, né, será colocada no final do caminhão, a primeira carga a ser entregue será colocada aqui na porta, e aí eu vou gradativamente retirando esse material numa sequência lógica, isso que nós chamamos de ordenamento de carga. A data em que esse produto foi expedido, entendendo o produto como medicamentos, produtos para a saúde, para diagnóstico in vitro, o transportador responsável por essa carga, com sua razão social, endereço e CNPJ, os dados do motorista, como telefone, nome, documento de identidade ou carteira de motorista, o destinatário, o nosso cliente, o contato, a razão social, o CNPJ e o endereço, o medicamento ou produto que nós estamos expedindo, mas no medicamento com todo o cuidado, estabelecendo na nota fiscal o nome do medicamento, a apresentação dele, a quantidade, o número de lote, a validade, as condições necessárias para o devido transporte e armazenamento, além da identificação do veículo, que isso é uma condição sine qua non, as condições de organização e limpeza desse veículo e o número de série de algum instrumento de medição, um termômetro ou um termohigrômetro, que esteja sendo utilizado nesse veículo. Essas são as informações básicas que vão me permitir não só a rastreabilidade, mas as boas práticas de transporte dos medicamentos e produtos para a saúde. César, por que você está falando em produtos para a saúde junto com medicamentos? Porque nós temos identificado que muitos distribuidores de produtos para a saúde incorporaram medicamentos no seu rol de produtos. Então, eles eram distribuidores de produtos para a saúde, atendendo a 665, e hoje tem que atender a 665 e 430. Muitos distribuidores de medicamentos incorporaram à sua linha de produtos para a saúde. Eles tinham que atender a 430, hoje tem que atender a 430, mais a 665. Isso está acontecendo de forma recorrente e as empresas estão ampliando seus negócios de tal forma que vão ter que atender uma, duas ou mais regulamentações. Nós conhecemos empresas que atendem a RDC 47 para saneantes, a RDC 275 para alimentos, a RDC 48 para cosméticos, a 665 para produtos para saúde e para diagnóstico in vitro e a 430 para medicamentos. Daí, nós estarmos trabalhando num sistema de gestão integrado que incorpore todas essas regulamentações num único manual e num conjunto de procedimentos que cubra todos esses requisitos. O recolhimento deve atender às disposições da RDC 625. A RDC 625 fala das boas práticas de recolhimento de medicamentos, mas nós também temos a RDC 406 e uma série de regulamentações complementares que falam de recolhimento de produtos para a saúde. Cabe ao detentor do registro a coordenação desse recolhimento, ou seja, faz parte da responsabilidade intrínseca do fabricante ou importador do medicamento, do fabricante ou importador do produto para a saúde ou do equipamento médico ou do produto para diagnóstico in vitro, coordenar todo o processo de recolhimento, seja ele causado por uma queixa técnica, por uma reclamação, por um evento adverso ou por a suspensão ou o cancelamento de um registro feito de forma unilateral pela Anvisa. Aqui é muito importante a gente lembrar que, na participação desse recolhimento, os distribuidores, armazenadores, operadores logísticos, transportadores devem participar solidariamente, proporcionalmente à sua contribuição dentro desse processo de logística. Para isso, eu tenho que usar um documento muito importante, que é o meu mapa de distribuição, emitido normalmente pelos operadores logísticos e pelas transportadoras, dizendo o que, quando, né, e como esses medicamentos ou produtos para a saúde foram entregues, em qual data, em qual horário e quem recebeu esse material. E também uma análise de causa raiz que motivou esse recolhimento. Quando nós falamos de análise de causa raiz,
Nós estamos falando da implementação de um processo de ação corretiva para prevenir ou eliminar a reocorrência dessa nova não conformidade, que é o recolhimento do produto. Esses mapas de distribuição devem ser prontamente recuperáveis durante o tempo condizente da validade dos medicamentos. Aqui a gente coloca que é importante que aqueles que emitam seus mapas de distribuição guardem esses mapas, né, por um período de, no mínimo, o prazo de validade do medicamento ou produto para a saúde, mas sempre que a gente orienta a implementação de um sistema de gestão da qualidade, a gente coloca o prazo de validade mais 1 ano por uma questão de segurança. No artigo 30º, o artigo 30, parágrafo 1º, estabelece que os dados cadastrais relativos às empresas constantes no mapa de distribuição, ou seja, distribuir para o hospital A, para o hospital B, para o hospital C, para a Secretaria Municipal de Saúde da cidade J, para a clínica D, todos esses clientes devem ter os seus dados cadastrais atualizados, ou seja, conter o endereço postal, o telefone, o correio eletrônico, de tal forma que essas informações mínimas me permitam iniciar o processo de recolhimento e, obviamente, para nós distribuidores que devemos simular o recolhimento, devemos ter essas informações cadastrais também devidamente atualizadas. Como fazer isso? Criando um processo interno, garantindo que toda vez que você tem qualquer alteração de alvará, licença ou endereço de um cliente seu, você atualize o seu sistema de distribuição, expedição e emissão de nota fiscal. Aqui ainda eu devo realizar, uma vez por ano, aqui nós chegamos nessa primeira vez que nós recebemos em toda a regulamentação de boas práticas uma exigência de simulação de recolhimento, que eu, particularmente, trabalhando nisso há mais de 30 anos, acredito que esse requisito vá se expandir ou se espraiar para outras regulamentações de boas práticas. Por quê? Agora sim nós vamos responder o porquê da simulação de recolhimento. Isso está dentro do conteúdo da norma, né? Fazer uma simulação de recolhimento para o pior caso, nós já vamos discutir o conceito do pior caso. Lembrando que essa simulação de reconciliação entre as unidades distribuídas e localizadas no cliente, com o objetivo de testar a efetividade do recolhimento e corrigir possíveis falhas. Por que a gente colocou estudar? Porque eu vou ter que desenvolver um procedimento de simulação de recolhimento para o meu pior caso. Ou seja, qual medicamento ou quais medicamentos eu vou colocar na minha simulação? Aqueles medicamentos mais críticos, aqueles medicamentos termoláveis ou aqueles produtos para a saúde ou produtos para diagnóstico in vitro que devem ter o maior cuidado no seu armazenamento e transporte. O que mais nesse pior caso? Aqueles clientes que estão a uma distância maior, aqueles clientes que estão em condições de temperatura mais elevadas, aqueles clientes que porventura passem por um redespacho dessa carga que deve ser autorizada e conhecida por nós distribuidores, né? De tal forma que a gente estabeleça o nosso pior caso. Bom, se eu tenho então que fazer essa simulação de reconciliação, qual é a ideia geral da simulação de recolhimento? Primeiro, que eu estabeleço um documento para me comunicar com os meus clientes, informando para eles que aquilo é uma simulação que atende a uma exigência regulamentar da Anvisa. Depois, cabe ao detentor do registro ser consultado previamente sobre o recolhimento. Isso aqui está no requisito recolhimento. Mas nós, distribuidores, não temos que consultar ninguém para fazer a simulação de recolhimento. Nós temos que executar pelo menos uma vez ao ano uma simulação de recolhimento para os nossos piores casos. E a partir daí, como eu estava dizendo, nós temos que ter um documento que formalize essa nossa comunicação com os nossos clientes. Depois teremos que ter um documento que assegure para nós a avaliação da eficácia dessa comunicação. Um documento que avalie o grau de recuperação dessas unidades distribuídas. César, o que é isso? Parece que complicou tudo. Não, vamos lá. Imagine você que nós tenhamos uma simulação de recolhimento e selecionamos um medicamento que foi distribuído, no pior caso, para 100 clientes. Vou fazer uma comunicação
vamos mostrar até um modelo de comunicação, informando a esses 100 clientes, sejam hospitais, clínicas, farmácias, redes de drogarias, que nós estamos iniciando um processo de simulação de recolhimento para atender à regulamentação. E que nós gostaríamos que ele nos informasse, naquele momento, quantos produtos ele ainda possui em estoque. Percebam, nesse momento eu emiti 100 comunicados e recebi o retorno de 85 dos meus clientes. Então eu já posso avaliar a eficácia da minha comunicação. A eficácia da minha comunicação é um fator 85 dividido por 100. 85% dos meus clientes responderam à minha primeira comunicação. Cabe a mim fazer uma segunda comunicação. Nessa segunda comunicação, para aqueles 15 que não responderam, eu obtive a resposta de mais 10. Opa, vou somar esses 10 com 85, vou chegar a 95% de confiabilidade e eficácia da minha comunicação. Bom, agora vamos avaliar o grau de recuperação. Imaginem vocês que nós tenhamos comprado 5.000 unidades de um determinado produto para a saúde, luva, seringa, agulha, monitor multiparamétrico, desfibrilador, não são 5.000, normalmente são quantidades menores, mas medicamentos, 5.000 frascos de xarope. E desses 5.000 frascos de xarope, eu ainda tenho no estoque 1.200, ou seja, eu distribuí 3.800 frascos de xarope. Esses 3.800 frascos de xarope foram distribuídos para 100 clientes. Desses 100 clientes, 95 me responderam ao primeiro ou segundo comunicado dizendo, olha, nós ainda temos no estoque 2.100 frascos de xarope. Bom, se nós temos 2.100 frascos de xarope, nós podemos dizer que o nosso grau de recuperação vai ser 2.100 frascos de xarope, que ainda se encontram nesses nossos 95 clientes, mais 1.200 que nós bloqueamos no estoque na nossa fase de simulação, temos aqui 3.300 produtos, dividido isso por 5.000 que nós tínhamos comprado. A partir daí, nós já podemos calcular que o nosso grau de recuperação está na ordem de 66%. Opa, grau de recuperação das nossas unidades, 66%. Lembrando que a minha avaliação da eficácia foi 85 mais 10, 95% me responderam. Desses 95%, eu ainda tinha 2.100 frascos de xarope nessa hall de clientes e mais 1.200 no estoque. 2.100 com 1.200, 3.300, dividido por 5.000, temos lá 66% do grau de recuperação. Simples. Simples assim. Então, essa simulação de recolhimento eu posso fazer só no Brasil ou em todos os países que eu distribuí também? Segundo a 430, quando eu faço um recolhimento, eu devo fazer esse recolhimento em todos os clientes, incluindo, os clientes no exterior. Então, o nosso pior caso deve ou pode incluir na simulação de recolhimento os clientes no exterior. César, eu vou precisar notificar a autoridade sanitária? Não. Notificar a autoridade sanitária somente no caso de um recolhimento efetivo. Agora nós estamos discutindo sobre a simulação de recolhimento. O responsável pelo recolhimento deve manter os registros de todas essas notificações. E nós, distribuidores, responsáveis pela simulação de recolhimento, também devemos manter esses registros para evidenciar a nossa eficácia de comunicação e o grau de recuperação. E para isso, ao desenvolvermos o nosso procedimento operacional padrão de simulação de recolhimento, o primeiro grande documento nós chamamos de comunicado. Esse comunicado é um comunicado de simulação de recolhimento, aonde nós vamos colocar caro responsável técnico ou gestor da qualidade do cliente e tal. Esse comunicado tem por objetivo simular o recolhimento de medicamentos ou produtos para a saúde ou produtos para diagnóstico in vitro para atender às exigências do artigo 30 da RDC 430 de 2020, que fala de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Deve ser realizado, e aqui nós vamos relatar no nosso comunicado, o texto da norma. Deve ser realizado a simulação de recolhimento entre as unidades distribuídas
e que estejam em posse dos clientes uma vez por ano para o pior caso, né? Da rede de distribuição com o intuito de testar a efetividade do recolhimento e corrigir possíveis falhas. Então nós estamos dizendo, olha, nós estamos testando a efetividade do recolhimento através dessa simulação anual e para isso nós precisamos da colaboração de vocês. Qual é o grande documento? Mapa de distribuição. Quem é que deve ter o mapa de distribuição? Então o distribuidor tem o mapa de distribuição, o operador logístico deve ter o mapa, a transportadora cabe ter o mapa de distribuição e também a central de distribuição de uma rede de farmácias ou drogaria. Mas o cliente final, não, ele é o receptor. Por outro lado, quem é que vai nos responder a quantidade de medicamentos que ainda tem em estoque ou em trânsito? Bom, eu tenho medicamentos que podem estar no armazenador. Vou mandar para ele esse meu comunicado, além dos meus clientes. Tenho medicamentos que podem estar em trânsito na minha transportadora ou operador logístico. Vou mandar também esse comunicado para o operador logístico ou para as transportadoras que podem ter esse medicamento em trânsito. E para o meu hall de clientes. A partir daí, eu vou começar a montar as minhas evidências. O primeiro é um relatório de simulação de recolhimento, onde nesse relatório eu vou colocar as informações gerais. Fabricante, importador, detentor de registro, eu sou um distribuidor, vou colocar aqui a simulação, eu sou o distribuidor. Minha razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, bairro, município, estado, unidade da federação, meu responsável técnico, CRF número, e-mail, telefone e celular. Produto sob simulação. Como nós vamos tratar do pior caso, é importante então que eu coloque aqui todos os produtos que nós estaremos simulando. Para os produtos, eu devo colocar a marca, o princípio ativo, o lote, a apresentação, o registro da Anvisa, a data de fabricação ou a data de importação, a data de validade e a classe de risco desse produto. Além disso, devo preencher alguns campos específicos. Quantidade fabricada, se eu sou um fabricante. Quantidade importada, se eu sou um importador. Quantidade adquirida, se eu for um distribuidor. Então, eu vou colocar adquirir 5.000. Quantidade no estoque, ainda tenho 1.200. Quantidade distribuída no Brasil, 3.800. Quantidade distribuída no exterior, nenhum. Não distribuí esse produto para o exterior. Isso eu vou fazer para 4, 5, no máximo 10 produtos que vão responder ao meu pior caso. Esse relatório de simulação, então, vai estabelecer quais são os meus clientes finais. Aqui eu vou fazer a minha simulação relatando para quais clientes eu vou mandar aquele meu comunicado, ou para qual transportador ou qual operador logístico. Então, eu vou mandar para o hospital tal, nome fantasia, a nota fiscal que eu mandei e a quantidade que eles receberam e a quantidade que eles têm em estoque. Então, eles vão nos responder, olha, eu te mandei 100, você tem quanto em estoque? Ainda tenho 60, ainda tenho 80, ainda tenho 90, ainda tenho 30, e aí eu vou fechar essa minha contabilidade de reconciliação. E posso estabelecer e parametrizar se esse meu comunicado foi bem feito e se a minha reconciliação atingiu um nível pretendido. Então eu vou parametrizar o que nós chamamos matriz de consumo de produtos, dizendo o seguinte: se esse produto foi distribuído há 6 meses, ou há 9 meses, ou há 1 ano, obviamente, aqueles produtos que foram distribuídos mais recentemente ainda não foram todos consumidos. Mas produtos que foram distribuídos num prazo maior, há mais de 6 meses ou 1 ano, com certeza já foram consumidos. Então eu posso dizer que eu parametrizei isso como uma referência didática. Produtos que têm 30 a 60 dias que foram distribuídos, o ideal é que a gente ainda conseguisse pegar 70% desses produtos no estoque dos nossos clientes. Mas um consumo médio 40 e, em alguns casos, se for um hospital com grande consumo, mesmo distribuído em 30 e 60 dias, ele só tem 10% do estoque. Uma clínica, 61 a 120 dias, 20%, 50% e 80%. 121 a 180 dias. Então, 30%, 60 e 90. Isso significa que esses produtos tiveram baixo consumo e eu vou inverter esses números dizendo se ele foi distribuído há 180 dias, provavelmente o ideal é que ele já tenha consumido 90%. Isso é para eu parametrizar o meu índice de recuperação ou reconciliação. Da mesma forma, eu não tenho que definir se a minha comunicação foi eficaz. Então eu vou criar aqui uma matriz de eficácia da comunicação.
dizendo, olha, se eu tinha 100 clientes, mandei esse comunicado, e entre 30 e 50 me devolveram a resposta, eu tive uma baixa eficácia de comunicação. Mas se entre 50 e 70 me responderam, eu tive uma média eficácia de recuperação. Mas se eu tive entre 70 e 100, eu tive uma alta. Mas se eu tive uma alta, eu posso mandar um segundo comunicado, um terceiro comunicado? Sim, é uma simulação. O ideal é que eu chegue ao mais próximo possível do maior número de clientes que recebeu esse meu medicamento ou esse produto para a saúde. Mas, se ao final do meu processo de simulação eu não conseguir mais do que 70%, eu vou considerar que preciso tomar uma ação corretiva para melhorar na próxima simulação, no próximo ano, o meu canal de comunicação. César, por que você não conseguiu mais de 70%? Por que você, distribuidor, não conseguiu? Você vai perceber que o seu cadastro está desatualizado e as informações que você solicitou ao seu cliente não chegaram ao seu cliente por uma desatualização de telefone, WhatsApp, e-mail, contato e responsável técnico. Então você vai ter que revisar o seu cadastro e atualizar para você ter uma melhor performance de comunicação. Feito isso, eu começo a desenhar o meu relatório final de simulação de recolhimento. Como é isso, César? Eu vou colocar lá, então, que eu sou o distribuidor, responsável por essa simulação, os dados da minha empresa, quais produtos, então eu vou fazer isso para os produtos do pior caso, marca, princípio ativo, lote, apresentação, registro Anvisa, data de fabricação, data de validade, simulação, que começou no dia 1º de abril e foi até o dia 30 de abril, eu vou definir um prazo, né? E a classe de risco desse meu produto. E aqui sim, vou preencher os campos que vão ser os meus indicadores de recolhimento e indicadores de comunicação. De novo, os mesmos campos. Se eu sou um fabricante, quantidade fabricada, importada ou adquirida. Se eu sou um distribuidor, quantidade adquirida, quantidade distribuída, quantidade em estoque, quantidade total recolhida, simulada, reconciliação. Quando eu pego a quantidade em estoque mais a quantidade recolhida na simulação, eu vou ter, e divido isso pela quantidade distribuída, eu vou ter aqui então o meu indicador, né, de recolhimento, performance de recolhimento. 90%, 95%, na nossa simulação chegamos a 66%. Nesse relatório final de simulação, eu ainda vou colocar o meu grau de comunicação ou eficiência de comunicação com o Brasil e com o exterior. De novo, quantidade, né, que foi de comunicados que foram emitidos, quantidade que nós recebemos de volta as informações e vou dividir essa quantidade de emissão de comunicados pelos recebidos e vou ter minha performance. Emiti 100 comunicados, no Brasil 70 me responderam, 70%. Emiti para o exterior, para 50 clientes no exterior, 45 me devolveram, 90% de eficácia de comunicação com o exterior. O recolhimento foi eficaz? Vou definir isso em cima dos meus parâmetros. Sim, foi eficaz. Não, não foi. Nós recolhemos ou conseguimos nos comunicar mal com os nossos clientes e conseguimos reconciliar muito pouco dos medicamentos que nós sabemos que devem estar em estoque ainda, porque não são consumidos com muita frequência. Bom, se não foi, eu vou implementar uma ação corretiva, considerando que a minha simulação de recolhimento não foi eficaz, isso é uma não conformidade, e vou estudar como melhorar essa minha simulação no próximo ano, atualizando o cadastro, atualizando o mapa de distribuição, atualizando meu sistema de comunicação com os clientes e, por último, o farmacêutico responsável, seu número de registro, a data, o responsável legal, o responsável com o seu documento e a data, fechando aí então um relatório de simulação de recolhimento. Gente, a ideia então é mostrar para vocês que o procedimento de simulação de recolhimento é um teste. É como a gente vai na academia 3 vezes por semana, para no dia que precisar sair correndo, você ter pernas e pulmão para correr. Aqui, a simulação de recolhimento é a mesma coisa. Nós vamos simular isso uma vez por ano para, quiçá nunca, fazer um recolhimento dos produtos que nós distribuímos. Mas quando precisarmos fazer esse recolhimento, sabemos que o nosso sistema está apto, funciona e que o nosso pessoal está treinado e sabe calcular todos os indicadores de performance dessa simulação ou do recolhimento efetivo. Aqui nós encerramos a nossa segunda aula, lembrando a vocês
que essa série de aulas são compostas por 4, sendo a primeira aula onde nós falamos sobre a gestão de risco na inspeção de recebimento. Nessa segunda aula estamos falando de processo, o como e o porquê de ter um procedimento para simulação de recolhimento. Na terceira aula falaremos para vocês sobre a gestão de produtos devolvidos e na nossa quarta aula faremos um resumo final desse apanhado das 3 aulas, apresentando para vocês novas oportunidades, novas aulas e novos produtos. Aguardo vocês na terceira aula e não esqueçam, compartilhem esse link com seus parceiros, com seus amigos e colegas, para que a gente consiga multiplicar esse conhecimento para todo o universo envolvido nas boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte, não só de medicamentos, como produtos para a saúde e produtos para diagnóstico in vitro. Até lá!